Olá, o meu nome é Joana Torres, eu sou gastroenterologista. Estamos aqui numa série de conversas promovidas pela Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia sobre doença inflamatória intestinal. E, portanto, esta nossa conversa vai ser precisamente sobre o que é a doença inflamatória intestinal. E para me ajudar tenho aqui a minha amiga e colega, a doutora Lídia Roque Ramos. Portanto, Lídia, começava por te perguntar, então, o que é a doença inflamatória intestinal? Cada vez se ouve mais falar. É Explica às verdade. pessoas o que é esta doença, o que é que representa esta patologia. Portanto, a doença inflamatória intestinal é uma doença que nós consideramos autoimune, é uma doença crónica que surge em doentes que têm uma suscetibilidade genética, portanto, têm no seu DNA genes que os tornam mais vulneráveis ao aparecimento desta doença, num contexto ambiental específico, que depois havemos de falar que são os fatores de risco desta doença. É uma doença crónica, é uma doença sistémica e, por ser sistémica, afeta não só a parte do tubo digestivo, mas também outros órgãos do nosso organismo, como sejam os olhos, a pele, as articulações, o fígado, portanto todos estes órgãos podem ser afetados e é uma doença que, sendo crónica, cursa com períodos de atividade da doença, com sintomas, com alteração das análises e depois períodos em que os doentes não têm sintomas e que idealmente conseguimos com o tratamento controlar não só os sintomas, como reduzir a inflamação e cicatrizar as feridas associadas a esta doença. É um bocadinho semelhante com as outras doenças, no fundo, mediadas pelo sistema imunitário, que tem este padrão de agudização-remissão, como a psoríase ou a artrite reumatoide. Então diz-me, portanto, em termos de idades, quais são os doentes que tipicamente, ou quais são as idades em que suspeitamos desta doença? Pois é uma coisa característica desta doença é que o pico principal é entre os 15 e os 30 anos, portanto são pessoas jovens em idade ativa, a começar os seus projetos e que, devo dizer que tendo doença inflamatória vão na mesma concretizar todos os seus projetos, não é? E nós felizmente hoje temos formas rápidas de diagnosticar, temos excelentes tratamentos e portanto a pessoa tem esta doença, é crónica, mas cada vez mais conseguimos controlar e no futuro quem sabe encontrar a cura, mas portanto são essencialmente doentes jovens. Mas pode atingir doentes mais velhos Sem também ou não? dúvida. Portanto, é o segundo pico, ali aos 50 anos, vemos também um segundo pico em que há um diagnóstico quer de doença de Crohn, quer de colite ulcerosa, que são os dois tipos, não é, principais de doença inflamatória. É a doença de Crohn e a colite ulcerosa, sendo que 1 em cada 10 doentes pode ter também a dita colite não classificável, que embora nós saibamos que é uma doença inflamatória do intestino, não conseguimos pôr num grupo ou noutro, porque tem características de ambos, mas na verdade na prática não vai alterar grande coisa porque os tratamentos são similares. Então, já falaste aí sobre a doença de Crohn e a colite ulcerosa, que são as duas grandes entidades que utilizamos para classificar a doença inflamatória intestinal. Explica um bocadinho quais são as diferenças entre a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Muito bem, portanto a doença de Crohn é uma doença que pode afetar qualquer segmento do nosso tubo digestivo, desde a boca até ao ânus. A localização mais frequente é o final do intestino delgado, que chamamos íleon terminal, e a parte inicial do intestino grosso, mas também pode afetar o esófago, pode afetar o estômago e também, muito importante, pode ter um componente, nós dizemos, de doença perianal, que é uma coisa que não vemos na colite ulcerosa, em que o doente vai ter fístulas e abscessos ali ao pé do ânus. Por sua vez, a colite ulcerosa é uma doença que começa na parte final do intestino grosso, que é o reto. Começa aquela inflamação e que depois se vai estendendo, nós dizemos, proximalmente, mais para cima. E, portanto, pode afetar o reto, pode afetar o cólon esquerdo e depois pode afetar até o resto de todo o cólon. E é importante aqui estas diferenças depois também para selecionarmos não só o tipo de tratamento, mas também a forma como vamos administrar esse tratamento. Para além disso, também a doença de Crohn é uma doença que nós sabemos que classicamente é transmural, portanto há inflamação desta camada interna do intestino que chamamos de mucosa, ao longo de toda a parede do intestino, que é uma tubagem, toda a parede deste tubo está afetada e depois isto condiciona a apresentação ou só de um componente inflamatório, não é? Ou então o aparecimento de apertos, que chamamos de estenoses, ou então as fístulas e os abscessos intra-abdominais. Por sua vez, a colite ulcerosa é uma doença que classicamente afeta só a camada mais interna do intestino, o revestimento, que nós chamamos de mucosa. E, portanto, tu falaste aí um bocadinho das diferentes localizações de ambas as doenças.
isso, imagino, explica como é que isso pode também impactar os sintomas e quais são os sintomas típicos da apresentação, para as pessoas também saberem se devem procurar ajuda, quer na doença de Crohn, quer na colite ulcerosa. Exato, fundamental. Portanto, na doença de Crohn, até pela sua localização, a pessoa pode ter uma dor aqui com o abdômen inferior à direita, podem ter também diarreias, perda de peso, podem ter febrículas. Se a doença, quer seja Crohn e aqui colite ulcerosa, atingir o reto, o doente vai ter aquela sensação de urgência, tem mesmo que ir à casa de banho, pode até ter só pequenas perdas de sangue e de muco, Exato. não é? As perdas de sangue da colite ulcerosa costumam ser diferentes das hemorroidas. As hemorroidas é uma coisa muito expressiva, muito sangue vivo depois de evacuar na sanita. Quando é colite ulcerosa, a pessoa vai perdendo um bocadinho de muco, vai perdendo um bocadinho de sangue, com as evacuações é um bocadinho diferente, e depois se afetar mais para cima do intestino grosso, onde, no fundo, o intestino grosso é onde ocorre a absorção de água. Se a água não é absorvida, a pessoa fica com diarreia. Diarreia misturada com sangue, para além dessa urgência e desse tenesmo, sensação de, quando vai evacuar, um esvaziamento incompleto. Outra coisa também muito importante é que, como a doença inflamatória intestinal, nós dizemos que é inflamatória intestinal, mas é uma doença autoimune sistémica e, portanto, daqueles órgãos que eu disse que podiam ser afetados, o doente depois também pode ter dores articulares, com articulações inflamadas, qualquer articulação pode ser envolvida, pode ficar com a parte branca do olho vermelha, muitas vezes até fica vermelha ao mesmo tempo que tem a diarreia, não é? Portanto, fico o olho vermelho, tenho diarreia ao mesmo tempo. É típico da doença inflamatória, alterações cutâneas, doentes com psoríase, muitas vezes depois também podem ter Exato. doença inflamatória, outras doenças autoimunes, aumenta a expressão, e depois também, finalmente, na parte da idade pediátrica, muito importante, o atraso do crescimento. Portanto, uma criança com atraso de crescimento, com dor abdominal, com diarreia, é um sinal de alerta. Temos que pensar em doença inflamatória intestinal e também doença celíaca, por exemplo, que também se pode manifestar dessa forma. Então, portanto, na clínica, como é que nós tipicamente abordamos estes doentes em termos portanto, de marcha diagnóstica? Quais são os exames que são tipicamente pedidos? Até porque tu disseste que aí os sintomas principais são a diarreia, a dor abdominal, que também são sintomas que acontecem, por exemplo, no síndrome do intestino irritável, e às vezes pode ser difícil, com base apenas nos sintomas, não é? fazer um diagnóstico diferencial. Portanto, quais são os exames que se pedem? É verdade, essa questão é muito importante, porque o síndrome do intestino irritável ou o síndrome do cólon irritável é algo extremamente frequente na população em geral. As pessoas podem ter bastante desconforto abdominal, podem ter diarreia. Tipicamente as dejeções intestinais são mais durante a manhã, podem ser muito líquidas e em grande quantidade, são 2 a 3 nesse período. Habitualmente não há dejeções noturnas, habitualmente não há sangue, habitualmente não há outras manifestações ditas extra-intestinais. De qualquer das formas, há doentes que têm poucos sintomas. Portanto, perante esta apresentação, especialmente num doente jovem, que é aqui a faixa etária que nós sabemos onde a doença é mais frequente, há duas análises básicas que devem ser sempre pedidas. Uma é a calprotectina focal, que é fundamental, porque se tiver baixa, a probabilidade de uma doença de Crohn ou uma colite ulcerosa é baixíssima. E o que é a calprotectina focal? Calprotectina focal, no fundo, é uma análise que os estudantes entregam uma amostra de fezes e que nos vai permitir medir uma proteína que é libertada pelas células inflamatórias que andam no intestino. Portanto, se estiver muito aumentada, quer dizer que há muita inflamação. Se estiver muito baixa, estamos tranquilos, não vamos complicar. Segunda análise é a serologia da doença celíaca, que também é uma doença autoimune. Portanto, tem doentes que se apresentam com diarreia. E, portanto, faz excluir também. Quando temos a calprotectina focal ou uma apresentação também já mais grave, avançamos logo para a colonoscopia, que é o exame standard para fazermos o diagnóstico. Conseguimos ver a mucosa e este revestimento da mucosa, não é? Se há inflamação, se não há inflamação. Colhemos as biópsias, que é uma coisa que não dói durante o procedimento. Portanto, aí temos a clínica, a endoscopia e a histologia para nos confirmar o diagnóstico, que é fundamental depois para podermos iniciar o tratamento indicado. Uma nota: nos doentes com doença de Crohn, depois tem que fazer um exame de imagem do intestino delgado, quer seja uma entro-TAC, entro de intestino, quer seja uma entro-ressonância, no fundo para mapearmos a doença e vermos, sim senhor, com esta localização, com esta apresentação, não é? Com este fenótipo, se é com abscessos, se é com estenose, então o tratamento indicado é, porque no fundo isto é uma doença muito heterogénea, não é? Sim. Há doentes muito diferentes. E porque isso é um pormenor importante, porque pode haver vários segmentos afetados no intestino delgado na doença de Crohn, não é? E podem estar longe do alcance do endoscópio. Para terminarmos, muito importante, as pessoas querem sempre saber porque é que sou eu que tenho esta doença. É muito difícil, como sabemos,
identificar no doente fatores de risco, mas de uma maneira geral, quais são os principais fatores de risco, até alguns, se calhar, que as pessoas podem tentar implementar, não é? Para promover um estilo de vida saudável e prevenir doença inflamatória do intestino. Diz lá quais são os principais fatores de risco para a doença inflamatória. Importantíssimo. Portanto, o primeiro é a história familiar, ok? E aí O principal fator é o de principal risco. fator de risco. Nós não podemos mudar, mas chamamos-nos a alerta, não é? Se há uma história familiar de doença inflamatória, a pessoa tem queixas digestivas, então mais um motivo para ir ao seu médico assistente e fazer esta investigação não invasiva de que falámos, e depois tudo o resto está muito relacionado com o estilo de vida. Nós temos estudos de base populacional que nos mostram uma relação clara entre 3 fatores principais que não podemos deixar de falar, porque são coisas que podemos alterar e melhorar a nossa vida e a dos nossos filhos e das gerações futuras, e ver se de alguma forma conseguimos reduzir o número crescente de casos que temos visto e que tem sido impressionante. O primeiro é o tabagismo. Portanto, não há dúvida nenhuma, para além de todos os malefícios associados dos vários órgãos do organismo, aumenta o risco da doença de Crohn, reduz a resposta terapêutica, torna a doença mais agressiva. Portanto, um doente com diagnóstico também deve deixar de fumar. Obrigatório, porque isso vai melhorar a resposta aos tratamentos. Portanto, é uma coisa fundamental. A colitocerose é mais frequente em não fumadores. Depois, outros 2 muito importantes é o uso de antibióticos excessivo, por favor. Em idade pediátrica e na idade adulta, há muitas infecções e quadros febris virais. Não vamos usar antibióticos de forma desnecessária. E senão daqui a 30 anos não temos antibióticos eficazes para fazer tratamentos de pneumonias e de infecções urinárias. Vamos ter as pessoas a falecer por doenças que hoje em dia são perfeitamente controláveis. E o terceiro fundamental nesta sociedade de consumo de excesso é a dieta. Portanto, excesso de carnes vermelhas, excesso de alimentos processados, cheios de ingredientes que ninguém sabe sequer o que é que são metade daqueles nomes, excesso de açúcar. Nós temos que abolir isto. O que é que pode proteger? Uma dieta rica em frutas, uma dieta rica com fibras, com legumes. Portanto, no fundo, nós temos... Dieta mediterrânica. Dieta mediterrânica, exatamente, e que é uma que pode melhorar a doença inflamatória, que reduz a mortalidade cardiovascular e reduz o aparecimento de cancro. Portanto, isto é muito fácil. É consumir menos e estarmos mais tempo com as pessoas que gostamos, não é verdade? Muito bem, muito obrigada. Portanto, acho que tivemos aqui uma conversa bastante esclarecedora sobre o que é a doença inflamatória intestinal, os principais fatores de risco, um destaque para a história familiar, porque realmente é um fator de risco muito importante. Falamos também sobre as diferenças entre a doença de Crohn e a colitoulcerosa, e espero que no final desta conversa reconheça os principais sintomas, as principais formas de apresentação. Já também falámos um bocadinho sobre como é que se faz o diagnóstico, para que possa atempadamente procurar um gastroenterologista se por acaso apresentar algum destes sintomas. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve.